Fala pessoal, eu sou o Edson, esse é o canal Trading e Valor. Aqui a gente fala de long and short, de vez em quando de uma outra coisa, mas basicamente long and short. E eu quero falar essa semana de uma operação que entrei nesse par que vocês estão vendo aí na tela, Santos Brasil com Raia Drogasil, RIMA. E é uma operação que foi rapidamente para o alvo. Quero falar sobre isso. E também, antes de começar, na verdade, eu quero falar que se você está vendo essa planilha está à venda. Essa minha planilha de long and short, e ela sai por R$29, tá bom? Se você tiver interesse de conhecer mais funcionalidades dela antes de decidir pela compra, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu mostro e acompanha também esse vídeo, porque eu vou acabar passando por funcionalidades dela, de acompanhamento de operação, de cálculo de rentabilidade, etc. Então você também vai descobrir um pouco mais, tá bom? Então vamos lá, sem mais jabá, vamos falar dessa operação. Eu falei no grupo do Telegram, essa foi uma operação que eu entrei dia 31, né? Tá aqui, a entrada foi dia 31/8. Eu entrei dia 31, vamos ver como ela estava dia 31. Já aproveitando e mostrando a funcionalidade. E eu expliquei lá né? Eu vou deixar o vídeo aqui também, tá? Eu falei melhor, mais da entrada, vocês dão uma olhada lá. Mas basicamente estava interessante a entrada por motivos de resíduo, o gráfico de resíduo estava interessante, e também a posição dos papéis em análise técnica, sim, eu olho, tá bom? Dá uma olhada no vídeo que eu explico melhor. Então, ela estava tocando aqui tanto desvios +2 como -2 e fazendo um movimento, né, de oscilador, né, indo e voltando e tocando um ou outro desvio. Além disso, o beta rotation, né, que nada mais é que a evolução do beta com o tempo. O beta é o coeficiente da regressão linear entre os dois papéis. E esse beta está interessante, então eu gostei bastante da operação, fiz a entrada. Eu fiz a entrada aqui? Não, eu fiz a entrada mais abaixo, tá? Eu entrei, deixa eu colocar aqui, eu entrei no ponto 8,53 e 27,55. Eu entrei lá embaixo, vou colocar aqui, fixar o preço, que ele vai mostrar para mim. 27,55. Olha onde eu entrei. Eu entrei aqui embaixo, né, a -281 desvios, porque eu estimei, nesse vídeo do link eu mostro que eu estimei que seria uma entrada provável que acontecesse, e de fato aconteceu, tá? Então eu entrei muito bem na operação e conduzi. E uma coisa que aconteceu, vamos passar os dias aqui, ela deu uma pequena oscilada, né? Oscilou, e depois ela deu uma puxada muito grande. E basicamente essa puxada foi por conta de Santos Brasil, que estava numa média próximo a um suporte de média de 200, que é um suporte que eu costumo olhar e acho bem interessante. E até que essa semana, numa mentoria que eu fiz, eu comentei sobre isso, sobre médias, e acho que vale a pena comentar aqui também, porque o que eu comentei lá, né? Aliás, aproveitando o jabá número 2, sim, eu faço mentoria. Se você estiver interessado em alguma coisa específica de long and short, tirar dúvida, entender um pouco mais qualquer coisa, ou entender o método, aulas, qualquer coisa, entra no grupo do Telegram, tem o contato lá, me chama no privado, que eu falo para você como funciona e a gente vê se a gente pode trabalhar. Se for interessante para você e para mim, a gente trabalha nisso, tá bom? Então, voltando sobre a média. Então, eu comentei com esse mentorado que o que acontecia? As pessoas olhavam, né, se baseavam, na verdade, em médias que eu achava que não eram, né, não valem, não dão aquele efeito de suporte ou de resistência de média. Por quê? Porque o cara simplesmente pega e fala, não, eu olho muito a média de, sei lá, 38 períodos, né? Ele e quem mais, né? O mercado funciona basicamente
Porque análise técnica, desculpa, funciona basicamente por quê? Porque tem muita gente olhando a mesma coisa. Se você olha coisas muito específicas, é provável que o número de pessoas olhando essa mesma coisa seja reduzido. Média de 200, gringo olha, institucional olha, pessoa física olha, todo mundo olha a média de 200, né? Então, se você fizer um teste nos 5 minutos ou no diário, você vê que a média de 200 é bastante respeitada. E por quê? Né? Porque alguma coisa especial com a média de 200? Não, porque bastante gente olha e espera algum movimento específico lá. Isso quer dizer que vai acontecer sempre? Também não. Pode falhar por um outro motivo, tá? Mas é muito mais seguro você se basear nas médias de 20, de 200, de 50, as médias mais conhecidas do mercado, do que você tirar uma média do chapéu, um número mágico, e falar, eu vou começar a olhar a média de 73 períodos. Então, isso é uma besteira, porque pouca gente vai se basear naquilo, né? Usa o comum. Então, eu gosto bastante de média de 200 e eu convido a vocês darem uma olhada como ela funciona. E essa é a minha opinião sobre essas médias esdrúxulas, né? De, sei lá, média de 23, de 42. Vamos focar no padrão, né? Que é o que a pessoa olha. Então tá, então voltando aqui, depois da digressão de médias, Raia, Santos Brasil com Raia, deu mandada, foi no objetivo e foi além, na verdade, né? Então se eu puxar aqui, ela foi 209 desvios, né? Fechou no último pregão, e o intradia dela, se a gente olhar o intradia dela, ela fechou aqui, né? A gente tem horário de não está com horário estendido agora, então acaba às 17, por isso que ficou tudo igual aqui. Mas ela chegou a um pico de 0,26 desvios às 13h20. Vamos só colocar aqui por aqui, ó. Tá vendo? 13h20 chegou aqui e eu vou copiar esse preço para lá para ele fixar aqui aquele preço. E ó, chegou em 0. Olha isso. Olha a pernada que ela chegou no máximo, né, na sexta-feira. Ok, depois ela voltou. Mas no máximo, essa posição aqui, eu opero pequeno, já falei, né? Aqui, eu operei 700 por 200. Essa posição teria dado um lucro líquido já das taxas de 639 e alcançado incríveis 2,87 desvios rapidinho. Não saí com tudo isso, eu saí antes, obviamente, né? Não estiquei tanto. Poderia ter saído com meia posição, poderia. Às vezes, quando eu acho que é promissora a posição, eu saio com meia, mas eu também não fiz isso. Mas, de fato, estava uma operação bem interessante. Então, eu operei comprado em 5.900, vendido em 5.510, né? Ou seja, eu tive aqui que pagar uma diferença de apenas 461 e foi uma bela posição. Tem gente que usa esse líquido aqui para calcular o proporcional, o ganho proporcional. Eu não faço isso, tá? Eu fixo a mão, tá? Eu sempre fixo uma mão de 200. Então, por isso que eu entrei com esse tamanho, um desvio, R$200. Então, teria dado até mais se tivesse deixado correr, tá? Então, só também para mostrar isso que, mesmo com mão pequena, se você pegar uma operação a favor, você pode ter um lucro bastante razoável, tá certo? Então, a outra coisa que aconteceu aqui com essa operação, que a gente pode ver, é que a minha perna comprada e a minha perna vendida, ambas foram ganhos, né? Por exemplo, eu comprei Santos Brasil, ela subiu aqui. Opa, aqui eu tô. Isso, não, tô em 8 não. Ela chegou a subir aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Porque ele tá fixo. Ela chegou a subir 5,39, né? Santos Brasil, enquanto Raia Drogasil caiu 2,60 da minha entrada, né? Foi 8,53 com 27,55 e no último dia estava 8,99 com 26,81. Então, as duas pernas foram a favor. Necessariamente isso tem que acontecer? Não. Você pode ter ganho só na diferença
né, do spread entre as duas. Por exemplo, se a minha perna vendida cai mais do que a comprada, ou a comprada sobe mais que a vendida, eu tenho um ganho aí. Óbvio que quando as duas andam a favor, a operação é muito mais rápida. Foi o que aconteceu, né? Deu um esticadona aqui em Raia Drogasil, tá? É uma operação que andou muito bem e, como eu falei, o gráfico de resíduo estava interessante. Isso é uma coisa que quem acompanha aqui o canal ou acompanha no grupo no Telegram, né? Aliás, eu tenho um grupo lá no Telegram, vou deixar embaixo na descrição. Quem acompanha o grupo sabe que faz um tempo já que as operações, ou os resíduos de long and short estão bem feinhos, tá? Eles não estão nem fazendo, nem tocando os dois desvios para cima e para baixo de maneira oscilatória, que é o que a gente procura, tá? Então, como exemplo, se a gente pegar aqui, Klabin Susbe, olha isso. Isso aqui não é um gráfico que a gente acha interessante, né? Porque ele não está tocando os desvios, ele está com cara de ação. Olha esse meia-vida, né? Que é uma medida do meu retorno à média em dias, está muito grande, né? Se a gente voltar aqui e ver a Santos Brasil, meia-vida dela está menor, ó, 10 dias, tá? Então, o resíduo aqui está confuso, não tem nada aqui que me diga para entrar ou para sair. Vamos pegar outra, Bradesco 3,4. Também a gente vê que não está tocando, né? Aqui tocou, mas não está um movimento oscilatório que com frequência ele vai, toca em cima, toca embaixo, que é o que a gente procura, tá? O beta rotation está até estável, mas os resíduos não estão interessantes. Isso, de maneira geral, vem acontecendo. O próprio Petro 3 com Petro 4 teve uma distorção boa aqui, ó, no dia 31. Nossa, no mesmo dia que eu entrei em Raia Drogasil com Santos Brasil. Talvez por isso que eu não vi a Petro. Porque eu costumo acompanhar a Petro, é um par interessante. Então teve uma boa distorção, 31/8. Vamos ver como estava lá nessa posição, só ajustar aqui. Estava com menos 3,14. Nossa, tem quase pi aqui, né? Deu 3,14 desvios e tá interessante para uma entrada. Mas mesmo assim, o gráfico de resíduo de Petro não está um gráfico dos mais bonitos, tá? Então é isso que eu olho, eu gosto sim, eu acho que sim, um bom gráfico de resíduo, uma boa entrada e uma boa posição no gráfico dos pares individuais por análise técnica influenciam bastante na operação, tá? Por isso que eu entrei em Raia Drogasil. Eu olho sim isso aqui. Aí você pode falar, Edson, mas eu posso entrar em par assim, né? Preciso esperar todas as conjunções acontecerem? Eu prefiro, eu gosto de esperar, né? Eu acho que é mais uma garantia, né? Se pode se dizer assim, que em renda variável nada é garantia, mas é mais provável, né? Melhor colocar dessa maneira, é mais provável que sua operação ande do que você entrar num resíduo que não está interessante, tá? Pode dar certo entrar no resíduo não interessante e a operação fluir? Pode, claro que pode, tá? Mas eu prefiro aguardar e esperar. E ultimamente, long and short tem dado pouquíssimas entradas, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Caso tenha dúvidas, comente aí no vídeo embaixo. Se inscreva no canal. Mais ou menos 40% das pessoas que veem os meus vídeos não é inscrita no canal. Eu estou chegando a 470 e poucos inscritos. Vamos lá, me ajuda a chegar aos 1000. Quero monetizar esse canal, fazer rios de dinheiro com o YouTube. E eu preciso da ajuda de vocês. Se gostou do vídeo, do conteúdo, se inscreva, compartilhe, mande para a família, para os amigos, para os inimigos também, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.